Se domar esse cavalo, te dou minha fazenda. Eu duvido, mulher. O sol batia forte nos pampas gaúchos naquela tarde de janeiro. A poeira subia da terra seca enquanto o vento quente carregava o cheiro de couro, suor e gado. Na fazenda Santa Cruz, o maior latifúndio daquela região do Rio Grande do Sul, tudo parecia grande demais. Os portões de ferro, os currais intermináveis, a casa sede que mais parecia fortaleza do que lar. Baltazar Esteves estava encostado na cerca de madeira do curral principal, um copo de uísque na mão e um sorriso cruel no rosto. Aos 60 anos, ele ainda tinha aquele corpo largo de quem sempre comeu bem, aquela voz grave que atravessava qualquer distância. Todos o conheciam como o rei do gado. Mas não era título de respeito, era apelido de medo. Do outro lado do curral, 6 homens ricos observavam o espetáculo que Baltazar preparara. Empresários de Porto Alegre, fazendeiros de outras regiões, gente que usava relógio caro e dirigia caminhonete importada. Todos riam alto, apoiando-se na cerca, apostando dinheiro como se estivessem em cassino. No centro do curral, um garanhão negro como a noite sacudia a cabeça com fúria. Os músculos do animal brilhavam de suor, os olhos pareciam fogo, as narinas dilatadas expeliam vapor. Aquele cavalo era selvagem de nascença, criado livre nas terras indígenas até Baltazar conseguir levá-lo através de um papel duvidoso assinado por alguém que lhe pagará bem para ignorar detalhes. Trouxe esse bicho justamente para isso, dizia Baltazar, erguendo o copo. Para mostrar quem manda. Já derrubou 7 homens. 3 foram pro hospital. Mas eu ainda vou domar esse danado. Os amigos riam, batiam palmas. Era diversão para eles. Para Baltazar, era prova de poder. Foi quando Manuel apareceu empurrando um carrinho de feno pelo caminho de terra. O rapaz tinha 23 anos, corpo magro de quem trabalha demais e come de menos. Suor escorria pelo rosto queimado de sol. Ele estava 12 horas em pé, desde antes do amanhecer, sem pausa decente para o almoço, só um pão seco e água morna de garrafa velha. Baltazar viu o peão passar e teve aquele brilho perigoso no olhar. O mesmo brilho de quando criança arrancava asas de borboleta só para ver o bicho tentar voar. Manuel! Gritou, e o rapaz parou na hora, tenso. Sabia que quando o patrão chamava assim, em voz alta na frente de visita, nunca era coisa boa. Sim, seu Baltazar? Vem cá. Deixa esse carrinho aí. Manuel largou o carrinho e caminhou devagar até a cerca. Os empresários olhavam com curiosidade, sentindo que algo interessante ia acontecer. Tá vendo aquele cavalo ali? Baltazar apontou pro garanhão que agora os observava de longe, desconfiado. Te dou a fazenda inteira se você domar ele. Agora. Na frente de todo mundo. Os homens explodiram em gargalhada. Manuel ficou pálido. Mas patrão, eu nunca domei cavalo desse porte. Nem sei se. Então é covarde além de preguiçoso. Baltazar cortou, voz subindo. Ou monta nesse cavalo agora, ou tá despedido. Sem direito a nada. Nem os dias trabalhados. Sai daqui hoje mesmo. O silêncio que caiu foi pesado. Manuel olhou pro chão, depois pro cavalo. Pensou na esposa grávida de 7 meses. Pensou no aluguel atrasado da casinha que ocupavam nas terras da fazenda. Pensou que se fosse embora sem dinheiro, sem referência, não conseguiria outro trabalho. Então fez o que não queria fazer. Abriu a porteira do curral e entrou. O garanhão percebeu o movimento e virou a cabeça. Os músculos tensos, as orelhas para trás. Manuel avançou devagar, mãos tremendo, tentando lembrar o que já vira domadores fazerem. Mas quando chegou perto, quando tentou segurar a crina para subir, o cavalo explodiu. O coice veio rápido, certeiro. Manuel foi lançado contra as tábuas da cerca como boneco de pano. O som do impacto ecoou seco. 2 costelas racharam no mesmo instante. O rapaz caiu de joelhos na terra, a boca aberta tentando puxar ar que não vinha. Baltazar e os amigos riram até dobrar o corpo. Um deles filmava tudo no celular. Patético! Gritou o fazendeiro, limpando lágrima de tanto rir. Nem serve para entreter. Manuel ficou ali, caído na poeira, sangue escorrendo do nariz, enquanto o garanhão dava volta no curral como quem acabará de defender seu território. Outro peão teve que arrastar o rapaz para fora, porque Baltazar não mandou ninguém ajudar de verdade. Osso quebrado ensina lição sobre conhecer seu lugar, disse o fazendeiro, virando-se para os amigos. Agora vamos para casa. Tenho churrasco esperando. E foi embora. Deixou Manuel ali, caído como saco de milho,
respirando com dificuldade, sentindo a dor subir em ondas que tiravam a consciência. Ninguém chamou médico. Ninguém levou para o hospital. Disseram que ia passar sozinho. Mas havia algo naquele momento que Baltazar não viu. Do outro lado da estrada de terra, escondida atrás da capelinha velha de madeira, uma mulher observava tudo. Cecília, esposa de Manuel. Ela vira o marido ser humilhado, machucado, descartado como lixo. E quando todos foram embora, quando ficou só ela e o vento quente da tarde, ela se ajoelhou ali mesmo no chão de pedra e começou a rezar baixinho. Mas aquela oração ainda era de medo. A oração de quem não sabe o que fazer. A oração que vem do desespero, não ainda da fé profunda. Aquilo só viria depois. Passaram-se 3 semanas desde o dia do curral. Manuel estava em casa, deitado num colchão fino no chão do quartinho que dividia com Cecília. A dor nas costelas não passava. Toda vez que ele tentava respirar fundo, era como se alguém enfiasse faca entre os ossos. Não conseguia trabalhar. Não conseguia nem levantar direito. Cecília fazia o que podia. Prendia pano em volta do peito dele para segurar as costelas no lugar. Dava chá de ervas que a vizinha ensinara. Ficava acordada de madrugada quando ele gemia de dor. Mas o dinheiro acabou rápido. E a barriga dela crescia. 7 meses viraram 8, logo seria 9. Foi numa manhã de sol que Baltazar apareceu na porta. Não bateu. Só empurrou a porta de madeira que nem fechava direito e entrou com 2 seguranças atrás. Manuel, disse, sem cumprimento, sem pergunta sobre como o rapaz estava. Você não trabalha há 3 semanas. Tá despedido. Cecília, que lavava a roupa numa bacia de alumínio, deixou cair o pano molhado. Mas seu Baltazar, o senhor viu o que aconteceu. Foi o senhor que mandou ele montar no cavalo. Ele se machucou trabalhando pra... Trabalhando? Baltazar deu risada curta. Ele foi incompetente. Caiu porque não sabia o que estava fazendo. Acidente por culpa própria não é responsabilidade minha. Manuel tentou se levantar, segurou a parede, respirou com dificuldade. Patrão, só preciso de mais um tempo. Eu volto a trabalhar assim que... Não volta nada. Pega suas coisas e sai da minha propriedade. Hoje. Cecília se colocou na frente do marido, a barriga grande entre eles e o fazendeiro. Pelo menos pague o que é devido. São 5 anos de trabalho. Ele tem direito. Baltazar deu um passo à frente. Os seguranças também. A voz dele saiu baixa, perigosa. Direito. Aqui quem tem direito sou eu. Sai da minha frente antes que eu te tire no braço. Cecília não se mexeu. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas o corpo ficou firme. Meu marido trabalhou sol a sol. Nunca faltou um dia. Nunca reclamou. E o senhor fez ele ser pisoteado por um cavalo só para rir com os amigos. E agora vai jogar a gente na rua? Grávida. Sem nada. Por um segundo, algo passou pelo rosto de Baltazar. Algo que podia ser memória, podia ser desconforto. Mas sumiu rápido. Se não sair agora, chamo a polícia. E quando eu chamo polícia, vocês vão presos por invasão de propriedade. É assim que vocês querem. Cecília começou a chorar de verdade. Manuel segurou o braço dela, puxou devagar. Vamos, meu amor. Vamos. Eles juntaram as poucas coisas que tinham. Roupa velha numa sacola de feira, panela amassada, cobertor fino, e saíram. Baltazar ficou na porta, braços cruzados, assistindo. Não sentiu nada. Ou se sentiu, ignorou tão bem que parecia não ter sentido. Mas isso foi só o começo. Nas semanas seguintes, Baltazar transformou o rodeio humano em atração fixa. Toda sexta-tarde, convidava fazendeiros ricos, empresários, gente de dinheiro. Apostavam quem conseguia ficar mais tempo montado no Garanhão Negro. Os peões eram obrigados a participar. Quem recusasse era despedido na hora. 6 homens se machucaram sério em 2 meses. Um deles, rapaz de 19 anos chamado Toninho, foi pisoteado. A coluna dele quebrou em 3 lugares. Ficou da cintura para baixo sem movimento. Baltazar pagou o hospital, mandou a família embora com uma indenização pequena e nunca mais falou no assunto. Quando o inspetor do trabalho apareceu, encontrou papelada perfeita. Baltazar pagava advogado caro que sabia como fazer documento parecer limpo. O inspetor saiu sem multar nada. Depois, numa conversa de bar, alguém comentou que o homem comprará caminhonete nova. A comunidade ao redor vivia em silêncio pesado. Todo mundo sabia. Mas ninguém falava.
Porque Baltazar controlava tudo: os empregos, os empréstimos no banco que ele financiava, as estradas que passavam pelas terras dele. Quem se opunha perdia trabalho, crédito, acesso. Pequenos produtores eram pressionados a vender terra por preço ridículo. Quem resistia acordava com cerca derrubada, gado solto na lavoura, poço envenenado. Até o padre da paróquia evitava falar contra ele. Nas missas de domingo, quando chegava na parte de ajudar os necessitados, o padre olhava pro chão. Baltazar sentava sempre no mesmo banco, na frente, boné de couro na mão, como se fosse homem de bem. Ninguém ousava confrontar o rei do gado. Mas enquanto isso, do outro lado da cidade, num rancho abandonado que mais parecia curral do que casa, Cecília e Manuel sobreviviam. Sem eletricidade, sem água encanada, dormindo em colchão velho no chão de cimento. A barriga dela crescia. A dor dele melhorava devagar, mas os ossos estavam tortos, nunca cicatrizaram direito. E toda noite, quando Manuel finalmente adormecia depois de horas gemendo de dor, Cecília saía do rancho e caminhava até a capelinha velha na beira da estrada. A mesma onde ela rezara naquele dia, 3 meses atrás. Mas agora, a oração era diferente. Não era mais de medo. Era de algo mais profundo. Algo que nascia da dor, mas se transformava em outra coisa. Ela se ajoelhava no chão de terra batida, olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena, gasta, mas com olhos que pareciam vivos na luz da vela, e começava a falar. Não com palavras decoradas. Com o coração. E foi numa dessas noites, quando a lua cheia iluminava os pampas e o vento parou de soprar de repente, que algo começou a mudar. Porque quando alguém ora com fé pura, mesmo que seja no silêncio de uma capelinha esquecida, no meio do nada, com a barriga doendo de fome e o coração apertado de injustiça, o céu escuta. E o céu responde. Os meses que vieram depois foram dos mais difíceis que Cecília já tinha vivido. A barriga pesava, as costas doíam, e toda manhã ela acordava sem saber de onde viria o pão do dia. Manuel tentava ajudar, mas as costelas tortas não deixavam ele fazer força. Conseguiu uns bicos, varrer quintal, carregar sacola leve no mercado, mas o pagamento mal dava para meia dúzia de ovos e 1 quilo de arroz. O rancho onde moravam cheirava a mofo e rato. Tinha goteira no teto de zinco, e quando chovia forte, a água entrava e molhava o colchão. Cecília passava pano no chão, torcia, passava de novo. Dormiam com a roupa molhada secando no corpo. Mas o pior não era a pobreza. O pior era o silêncio. Ninguém na comunidade falava sobre o que aconteceu. Todo mundo sabia que Baltazar tinha feito injustiça, que Manuel fora pisoteado por ordem do patrão, que o rapaz de 19 anos, o Toninho, estava em cadeira de rodas pro resto da vida por causa do rodeio humano. Mas ninguém dizia nada. Era como se falar em voz alta fosse chamar maldição. Quando Cecília passava na rua, as vizinhas desviavam o olhar. Algumas tinham pena, dava para ver. Mas nenhuma oferecia ajuda de verdade. Porque todo mundo dependia de Baltazar de algum jeito. O marido trabalhava para ele, o filho precisava de emprego, o pai devia dinheiro no armazém que o fazendeiro financiava. Era como se uma sombra cobrisse tudo. Uma sombra pesada, quente, que não deixava ninguém respirar direito. Certa tarde, Cecília estava na fila do posto de saúde. A barriga de 9 meses já apontava para baixo, sinal de que o bebê vinha logo. A enfermeira chamou o nome dela, olhou a ficha, franziu a testa. Você não tem acompanhamento nenhum? Nenhum exame de sangue, ultrassom, nada? Não tive dinheiro, moça. A enfermeira suspirou, escreveu algo no papel. Olha, se você entrar em trabalho de parto, vai direto pro hospital. Não tenta ter esse bebê em casa, ouviu? Sem exame, a gente não sabe se tá tudo bem. Cecília assentiu, mas por dentro sentiu o medo apertar. Hospital custava dinheiro. E se precisasse de cesariana? E se o bebê nascesse com problema? Como iam pagar? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada de lado, ouvindo Manuel roncar baixinho, o único momento em que ele não sentia dor. Passou a mão na barriga, sentiu o bebê se mexer. Meu filho, pensou, você vai nascer num mundo onde homem rico faz o que quer com pobre. Onde ninguém tem coragem de falar a verdade. Onde justiça é só palavra bonita que padre fala na missa, mas não acontece de verdade. E foi aí que ela sentiu algo diferente. Não era raiva. Não era desespero. Era uma tristeza tão funda que parecia vir de um lugar mais antigo que ela mesma. Tristeza de mãe. Tristeza de mulher que vê o sofrimento se repetir, geração após geração,
sem ninguém conseguir quebrar o ciclo. Ela levantou devagar, para não acordar Manuel, colocou o chale velho nos ombros e saiu do rancho. A noite estava clara. Lua cheia iluminava os pampas, e o vento trazia cheiro de terra molhada de orvalho. Caminhou descalça pela estrada de terra até a capelinha. Empurrou a porta de madeira que rangia nas dobradiças velhas. Acendeu a vela que sempre ficava ali, num pires de louça rachada, e se ajoelhou na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E foi ali, sozinha, com a barriga pesada e o coração mais pesado ainda, que Cecília começou a orar de um jeito que nunca tinha orado antes. Não era mais pedido desesperado. Era conversa. Era desabafo. Era choro de quem finalmente encontra alguém que entende. E o céu, que sempre esteve escutando, preparava uma resposta. Cecília ficou ali, de joelhos no chão de terra batida da capela, as mãos pousadas na barriga como quem segura o peso do mundo. A vela tremulava, e a luz fraca iluminava o rosto da imagem de Nossa Senhora. Os olhos de gesso pareciam vivos. Pareciam olhar para ela com uma ternura que Cecília não via em rosto humano há muito tempo. Mãe Maria, começou, a voz embargada, eu sei que a senhora também conheceu injustiça. Parou, respirou fundo. A barriga apertava, e o bebê se mexeu como se estivesse ouvindo também. A senhora viu seu filho ser perseguido, humilhado, torturado por homens cruéis que achavam que tinham poder sobre ele. Então a senhora entende o que é assistir alguém que a gente ama sofrer, e não poder fazer nada. As lágrimas começaram a cair. Quentes, grossas, molhando o chão seco. Meu marido é homem bom, mãe. Trabalhador honesto. Nunca roubou nada de ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Não merecia ser usado como brinquedo para diversão de rico. E aquele fazendeiro, ele continua fazendo isso com outros. Quantos mais precisam ser quebrados antes que alguém detenha ele? Cecília tocou a própria barriga, sentindo os movimentos do bebê, pequenos chutes, pequenos socos, vida querendo sair pro mundo. Não quero que meu filho nasça num mundo onde homem como Baltazar faz o que quer com os fracos. Onde poder é desculpa para machucar. Onde ninguém tem coragem de falar a verdade porque tem medo. Ela fechou os olhos, e as palavras saíram do fundo da alma. Rogo, Mãe Santíssima, não por vingança. Porque vingança não cura nada. Rogo por justiça. Que o coração dele seja tocado. Que ele veja o sofrimento que causa. Que ainda haja salvação para aquela alma perdida na escuridão do poder. O silêncio da capela era profundo. Nem o vento lá fora fazia barulho. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela oração. E se é preciso alguém pagar por essa conversão, Cecília disse, a voz tremendo, ofereço meus próprios sofrimentos como preço. Apenas não deixe que mais inocentes sejam destruídos por ele. Apenas não deixe que meu filho cresça num mundo onde crueldade vence. Ela abriu os olhos, olhou para a imagem, e algo impossível aconteceu. A imagem de Nossa Senhora, imóvel há décadas naquela capela esquecida, pareceu brilhar. Não era truque de luz. Não era reflexo da vela. Era uma luz que vinha de dentro, suave, quente, como se o gesso tivesse virado carne viva por um instante. Um vento entrou na capela. Mas não vento normal. Vento que não tinha porta aberta para entrar. Vento que cheirava flores que não existiam naquela região. Vento que agitou o chale azul pintado na imagem como se fosse tecido de verdade. Cecília sentiu uma paz descer sobre ela. Não paz que resolvia os problemas de imediato. Não paz que tirava a dor ou colocava comida na mesa. Mas paz que dizia, sua oração foi ouvida. Não estou longe. Não abandonei você. E o que você pediu, será feito. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que é melhor. A barriga de Cecília apertou de novo, mais forte dessa vez. Ela pôs a mão na parede da capela para se apoiar. Respirou fundo. Não era a hora ainda. Mas era sinal de que estava perto. Ela ficou ali mais um tempo, apenas sentindo aquela presença. Sem palavras. Só silêncio cheio de Deus. Quando finalmente se levantou, as costas doendo, as pernas cansadas, ela olhou para a imagem uma última vez. Obrigada, sussurrou. Confio na senhora. E saiu da capela. Lá fora, a lua cheia iluminava tudo com claridade impossível. Os pampas pareciam prateados. E lá longe, na direção da fazenda Santa Cruz, Cecília viu algo que fez ela parar. Uma estrela mais brilhante que as outras. Fixa. Parada sobre a fazenda. Ela não sabia o que aquilo significava. Não entendeu naquele momento. Mas guardou aquela imagem no coração.
Porque 3 dias depois, tudo mudaria. 3 dias depois, uma mulher entraria no curral de Baltazar Esteves, domaria o garanhão selvagem sem usar força nenhuma, e revelaria algo que faria o rei do gado cair de joelhos na terra e chorar como criança. 3 dias depois, a Virgem Maria viria. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como era antes. Os 3 dias que se seguiram à oração de Cecília foram estranhos. Não aconteceu nada visível, nada dramático. Mas havia algo diferente no ar. Algo que ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. Na fazenda Santa Cruz, os trabalhadores cochichavam entre si. Diziam que o garanhão negro estava diferente. Mais quieto. Não atacava ninguém que passasse perto do curral. Apenas ficava parado, olhando na direção da estrada, como se esperasse alguém. Baltazar também estava diferente. Mais irritado que o normal. Tinha pesadelos toda noite. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, suor frio molhando o travesseiro. Sonhava com coisas que tentava esquecer durante o dia. O pai sendo espancado quando ele tinha 8 anos. A expressão de medo no rosto de Manuel quando foi obrigado a montar o cavalo. O rapaz paraplégico, Toninho, arrastando o corpo sem vida da cintura para baixo. Mas Baltazar sacudia a cabeça, tomava café forte, e voltava a ser quem sempre foi. Ou tentava. Na manhã do 3º dia, ele estava no curral mostrando garanhão para um grupo de investidores estrangeiros. Homens de terno mesmo no calor, que falavam com sotaque carregado e anotavam tudo em tablet caro. Queriam comprar participação na fazenda, transformar aquilo em negócio internacional. Este cavalo aqui, dizia Baltazar, apontando para o animal, é símbolo do que eu faço. Dominar o que é selvagem. Transformar força bruta em lucro. 7 homens tentaram domar ele. Nenhum conseguiu. Mas eu vou conseguir. É só questão de quebrar a resistência dele. Os investidores anotavam, impressionados. Foi quando uma figura apareceu do outro lado do curral. Era uma mulher. Vestia roupa simples de trabalhadora rural, calça jeans desgastada, camisa de algodão clara, lenço azul cobrindo os cabelos. Carregava apenas um laço de corda trançada nas mãos. Não tinha nada de especial nela. Nada que chamasse atenção. Mas havia algo na postura, algo na maneira como ela se movia, que fazia as pessoas pararem para olhar. Baltazar a viu e sentiu irritação imediata. Você aí. Esta é propriedade privada. Saia antes que eu solte os cachorros. A mulher não se mexeu. Não pareceu assustada. Apenas olhou para ele, e naquele olhar havia algo que Baltazar não conseguia definir. Não era desafio. Não era medo. Era compaixão. Como se ela soubesse algo sobre ele que ele mesmo não sabia. Ela falou com voz suave, mas que atravessou todo o barulho do curral, da conversa dos investidores, do vento que soprava nos pampas. Ouvi dizer que você promete sua fazenda para quem domar este cavalo. Aceita o desafio de uma simples trabalhadora? Houve 1 segundo de silêncio. Depois, os investidores começaram a rir. Baltazar também riu, mas a risada saiu forçada. Uma mulherzinha domar relâmpago negro? Isso eu preciso ver. Se conseguir, te dou não só a fazenda, mas a escritura hoje mesmo. Mais gargalhadas. Era impossível. O cavalo havia ferido homens experientes, musculosos, treinados. Uma mulher franzina, de meia idade, não tinha chance nenhuma. A mulher caminhou até a porteira do curral. Os passos eram calmos, firmes. Quando ela abriu a porteira e entrou, o mundo pareceu ficar em silêncio. O vento parou de soprar. Os pássaros pararam de cantar. Até o barulho distante dos outros trabalhadores sumiu. O garanhão, que estava no fundo do curral, levantou a cabeça. As orelhas apontaram para frente. Ele fareou o ar, e algo mudou na postura do animal. A tensão que ele sempre carregava, músculos prontos para atacar, olhos selvagens, começou a se dissolver. A mulher avançou devagar. Não correu. Não fez gesto brusco. Apenas caminhou com aquela serenidade impossível, e começou a sussurrar palavras que ninguém conseguia ouvir. Palavras que pareciam vir de um lugar mais antigo que a própria terra, mais profundo que qualquer idioma humano. O garanhão deu um passo na direção dela. Depois outro. E outro. Até que parou na frente da mulher, baixou a cabeça, e tocou o focinho na palma da mão dela. Baltazar sentiu o sangue gelar. Os investidores ficaram em silêncio absoluto. A mulher acariciou o focinho do cavalo como quem acaricia a criança assustada. Depois, com um movimento suave,
Ela segurou a crina e montou. O garanhão não reagiu. Não pulou. Não tentou derrubar. Apenas caminhou mansamente pelo curral, obediente como cordeiro, como se finalmente tivesse encontrado a única pessoa que ele reconhecia como digna de respeito. Quando ela desmontou e começou a caminhar na direção de Baltazar, algo impossível aconteceu. Uma luz começou a emanar dela. Não era a luz do sol. Não era reflexo. Era a luz que vinha de dentro, suave, branca, que fazia o ar ao redor tremer como se o próprio céu estivesse se curvando para olhar. Baltazar deu um passo para trás. Tropeçou, quase caiu. Os investidores desapareceram, ou nunca estiveram realmente ali, apenas ilusão que a mente dele criará para esconder a solidão. A mulher tirou o lenço azul da cabeça, e os cabelos escuros caíram sobre os ombros. E Baltazar soube. Com terror absoluto, com reverência que ele nunca sentirá por nada na vida, ele soube. Aquilo não era uma simples trabalhadora. Era ela, a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, a que intercede pelos pecadores até quando ninguém mais intercede. E ela tinha vindo por ele. Baltazar caiu de joelhos na terra do curral. Não porque quis. Porque as pernas simplesmente não conseguiram mais sustentar o peso do que ele estava vendo. A luz que emanava da Virgem Maria não machucava os olhos, mas penetrava no peito, atravessava costelas, alcançava lugares que ele tinha certeza estarem mortos há décadas. Ela estava ali, de pé, a poucos metros dele, vestida com aquela roupa simples de trabalhadora, mas agora o tecido brilhava como se fosse feito de luz líquida. O rosto dela era suave, sem idade, podia ter 30, podia ter 60, era impossível dizer. Os olhos castanhos olhavam para ele com uma mistura de compaixão e firmeza que ele nunca vira em rosto humano. Baltazar, ela disse, e a voz era suave como brisa, mas atravessava o peito como espada. Filho, por que escolheste ser escravo daquilo que te feriu? Ele tentou falar, mas não saiu som. A garganta estava fechada. As lágrimas começaram a cair sem controle, lágrimas que ele não derramava desde criança, desde o dia em que viu o pai ser espancado e jurou para si mesmo que nunca mais seria fraco. Maria deu um passo na direção dele. Os pés descalços tocavam a terra, mas não acumulavam poeira. Era como se ela caminhasse entre este mundo e outro ao mesmo tempo. Eu sei o que fizeram contigo, ela continuou, a voz cheia de ternura que doía. Sei da vergonha que carregas, da dor que nunca cicatrizou, do menino que foi humilhado e decidiu que ninguém mais o humilharia. Mas olha o que fizeste com essa dor, filho. Transformaste ferida em arma. E agora feres outros como tu foste ferido. Baltazar cobriu o rosto com as mãos. Soluçava como criança perdida. Eu não queria. Eu só não queria ser fraco de novo. As palavras saíram quebradas, entrecortadas. Maria se ajoelhou na terra ao lado dele. Colocou a mão no ombro dele, e o toque era quente, real, mais real que qualquer coisa que ele já sentirá. Fraqueza não é ser vulnerável, filho. Fraqueza é ter poder e usar para esmagar. Força verdadeira é ter poder e usar para erguer. Ela tocou a testa dele, e o mundo desapareceu. Baltazar se viu transportado. Não era sonho. Não era visão. Era como estar realmente ali, vendo tudo de novo, mas agora com olhos diferentes. Ele tinha 8 anos. Estava no curral da fazenda onde o pai trabalhava. O antigo dono, homem gordo de bigode grisalho, gritava com o pai dele por causa de uma cerca mal consertada. Depois veio o soco. O pai caiu na terra. O dono chutou as costelas dele enquanto ria. Baltazar, escondido atrás da parede, assistia tudo. Sentiu a impotência, a raiva, a vergonha de não poder defender o pai. Mas agora, vendo aquela cena de novo, ele viu algo que não percebera na época. Viu o rosto do pai. Não era rosto de fraco. Era rosto de homem que escolhera não revidar porque tinha família para sustentar. Que engolira a humilhação porque amar os filhos era mais importante que defender o orgulho. O pai não era fraco. O pai era forte de um jeito que o menino Baltazar não conseguirá entender. A cena mudou. Baltazar se viu aos 25 anos. Recém-herdeiro da fazenda. O primeiro trabalhador que humilhou. Homem de 40 anos que pedirá aumento de salário para pagar remédio da filha doente. Baltazar o expulsara na frente de todos, gritando, xingando, dizendo que quem não gosta de trabalhar aqui pode procurar outro lugar. O homem saíra de cabeça baixa. E Baltazar sentirá poder. Sentirá que finalmente ninguém o humilharia de novo. Mas agora, vendo aquela cena de novo,
Ele viu o rosto do trabalhador. Viu a vergonha, a dor, o medo de como sustentaria a família. E percebeu, aquele homem tinha a mesma expressão que o pai dele tivera no dia em que foi espancado. Baltazar estava repetindo exatamente o que fora feito com ele. Estava perpetuando o ciclo. Estava se tornando o monstro que jurara odiar. Não, não, meu Deus, o que eu fiz? Ele gemia, as mãos apertando a cabeça. Mas Maria não parou. Ela mostrou mais. Mostrou Manuel sendo lançado contra a cerca. Cecília grávida, de joelhos na capelinha, chorando. Toninho em cadeira de rodas, o rosto jovem marcado por dor permanente. Viúvas de homens que morreram de exaustão. Crianças passando fome porque os pais foram expulsos sem receber o que era devido. Cada rosto queimava na consciência de Baltazar como ferro em brasa. E então veio a última visão. A mais terrível. Ele se viu velho. Sozinho na mansão enorme. O filho único, que crescerá vendo toda aquela crueldade, estava preso por homicídio. A esposa o abandonara anos antes. Nenhum empregado veio se despedir no leito de morte. Apenas aguardavam ele morrer para finalmente serem livres. E depois da morte, o julgamento. Sua alma sendo pesada. Do outro lado da balança, montanhas de sofrimento. Lágrimas. Ossos quebrados. Espíritos destruídos. A balança pendia esmagadoramente contra ele. E o abismo que se abria não era apenas morte. Era a separação eterna de tudo que é bom, de tudo que é amor, de tudo que é Deus. Baltazar voltou à realidade gritando, caído de bruços na terra, vomitando, tremendo. Maria ainda estava ali, ajoelhada ao lado dele. A mão dela ainda tocava seu ombro. Como a salvação para mim? Ele gemia. Depois de tudo que eu fiz? Maria ergueu o rosto dele com delicadeza. Limpou as lágrimas com o polegar. A misericórdia de Deus alcança até os abismos mais profundos, filho. Mas exige mudança verdadeira. Não apenas remorso. Transformação. Ela colocou a mão sobre o coração dele. Você tem poder. Use-o para erguer, não para esmagar. Tem riqueza. Use-a para libertar, não para escravizar. Tem voz. Use-a para defender, não para humilhar. O ciclo de dor termina quando alguém escolhe não passá-lo adiante. Escolhe hoje, Baltazar. Quem você quer ser? E naquele momento, algo dentro do peito de Baltazar rachou. Algo petrificado, duro, que ele carregava há 50 anos. Rachou, quebrou, e começou a amolecer. Começou a pulsar de novo. Começou a ser coração, não pedra. Ele chorou nos braços da Virgem Maria como nunca chorara na vida. Chorou pela criança que foi ferida. Pelo homem que se tornou feridor. Por todas as vítimas que criou. Por tudo que poderia ter sido e não foi. E Maria segurou ele. Como mãe segura filho. Até o choro começar a se acalmar. Até a respiração voltar ao normal. Até a luz do sol da tarde banhar os dois ali, ajoelhados na terra do curral, enquanto o garanhão negro observava manso de longe. Agora levanta, ela disse, ajudando ele a ficar de pé. E vai consertar o que quebraste. Um passo de cada vez. Um perdão de cada vez. Uma reparação de cada vez. Eu estarei contigo. Sempre estive. Apenas não enxergavas. Ela começou a se afastar, a luz ao redor dela ficando mais intensa. Espera. Baltazar gritou. Como? Por onde eu começo? Maria olhou para ele uma última vez, e sorriu. Era sorriso de quem sabe que a semente já foi plantada e vai crescer. Começa por quem sofreu primeiro. Começa por Manuel. E desapareceu. A luz se dissipou como névoa ao sol. O curral voltou a ser apenas curral. O garanhão voltou a ser apenas cavalo. Mas Baltazar nunca mais seria apenas Baltazar. Ele caiu de joelhos de novo, mas dessa vez não era de terror. Era de gratidão. Era de decisão. Era do começo de algo novo. Baltazar ficou ali de joelhos na terra por tempo que não soube medir. Podia ter sido minuto, podia ter sido hora. O mundo ao redor continuava. O sol seguia seu curso, o vento voltará a soprar, os pássaros cantavam de novo. Mas dentro dele, tudo estava diferente. Pela primeira vez em 50 anos, ele sentia. Não raiva, não orgulho, não poder. Sentia dor verdadeira. A dor de quem finalmente enxerga o estrago que causou. A dor de quem reconhece o monstro que se tornou. As visões que Maria mostrará não saíam da cabeça.
continuavam passando como filmes sem pausar. Cada rosto, cada lágrima, cada osso quebrado, cada família destruída. Ele viu de novo o momento em que Manuel caiu no curral, o corpo se contorcendo de dor. Mas agora não sentiu diversão. Sentiu horror. Como ele pôde rir daquilo? Como pôde filmar, compartilhar, transformar sofrimento humano em entretenimento? Viu de novo Cecília grávida, ajoelhada na capelinha velha, rezando com fé que ele nunca tivera. Viu a barriga grande, as roupas puídas, as mãos calejadas unidas em súplica. E entendeu, aquela mulher estava orando por ele. Não contra ele. Por ele. Pedindo não destruição, mas conversão. Não vingança, mas salvação. Viu de novo Toninho, o rapaz de 19 anos que ficará paraplégico. Viu o momento exato em que a coluna quebrou. Viu o futuro que o rapaz nunca teria. Não dançaria no casamento, não jogaria bola com os filhos, não caminharia na areia da praia. Tudo roubado por diversão. Por ego. Por crueldade disfarçada de poder. E a pergunta que Maria fizera ecoava sem parar: por que escolheste ser escravo daquilo que te feriu? Baltazar começou a entender. Ele passará a vida inteira achando que estava livre, que era poderoso, que ninguém o controlava. Mas estava errado. Era escravo do trauma que carregava desde os 8 anos. Escravo da vergonha de ter visto o pai ser espancado. Escravo do medo de voltar a ser fraco. E na tentativa de nunca mais ser vítima, ele se tornará algoz. Na tentativa de nunca mais sofrer, causará sofrimento. Na tentativa de provar que era forte, revelar a fraqueza mais profunda de todas, a incapacidade de amar. Ele começou a chorar de novo. Mas agora não era choro de medo. Era choro de arrependimento verdadeiro. O tipo de choro que vem do fundo do peito, que dói nas costelas, que deixa os olhos inchados e a garganta arranhada. Meu Deus! Sussurrou, olhando para o céu que começava a ficar alaranjado com o fim da tarde. O que eu fiz? O que eu me tornei? E pela primeira vez desde que era criança, Baltazar orou de verdade. Não oração decorada. Não reza mecânica de domingo. Oração que saía da alma rachada, do coração que finalmente voltava a pulsar. Perdão. Perdão por tudo. Perdão por cada pessoa que eu destruí. Perdão por ter usado o poder que você me deu para esmagar ao invés de erguer. Perdão por ter transformado dor em arma. Perdão por ter sido covarde disfarçado de forte. Ele apertou as mãos contra o peito, sentindo o coração bater acelerado. Eu não sei como consertar isso. Não sei por onde começar. Mas se você ainda me aceita, se ainda há misericórdia para alguém como eu, me mostre o caminho. Me dê forças para reparar o que quebrei. O vento soprou mais forte por um instante, trazendo o cheiro de flores que não existiam naquela época do ano. E Baltazar sentiu, não ouviu, mas sentiu no peito, a resposta: começa por quem sofreu primeiro. Começa por Manuel. Ele abriu os olhos. O sol estava quase se pondo. O garanhão negro observava de longe, manso, como se também esperasse para ver o que o homem faria agora. Baltazar se levantou cambaleante. As pernas tremiam. O corpo inteiro doía como se tivesse levado surra. Mas havia algo novo dentro dele. Algo frágil, pequeno, como semente recém-plantada. Algo que ele não sentia havia décadas. Era esperança. Não esperança de que tudo ficaria bem de repente, mas esperança de que talvez, só talvez, ainda houvesse tempo de mudar. Ele olhou na direção onde sabia que ficava o rancho abandonado onde Manuel e Cecília moravam. Tomou ar fundo. E começou a caminhar. Era hora de fazer o que deveria ter feito há meses. Era hora de pedir perdão. Não o pedido vazio de quem quer evitar consequências, mas o pedido verdadeiro de quem reconhece o estrago e está disposto a consertar. Cada passo doía. Não por causa do corpo. Por causa da vergonha. Do peso da consciência. Da dificuldade imensa de encarar as vítimas e dizer: eu estava errado. Eu fiz mal. Perdoa-me. Mas ele continuou caminhando. Porque era isso que arrependimento verdadeiro exigia. Não apenas lágrimas privadas. Mas reparação pública. Não apenas oração no silêncio. Mas reconciliação com quem foi ferido. E enquanto caminhava pelo caminho de terra que levava ao rancho, Baltazar não sabia que lá na capelinha velha, Cecília estava ajoelhada de novo, sentindo as primeiras contrações do parto, mas antes de ir para o hospital, agradecendo porque sentia, no coração de mãe que sempre sabe, que algo havia mudado. Que a oração fora ouvida. Que a Virgem Maria cumprirá a promessa.
que o impossível estava acontecendo. O coração mais duro dos pampas gaúchos estava se quebrando. E da rachadura brotava a vida nova. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que ninguém está perdido demais para a misericórdia de Deus. Ele transforma até os corações mais selvagens quando há arrependimento sincero. O rancho ficava a uns 3 quilômetros da sede da fazenda. Baltazar nunca tinha feito aquele caminho a pé. Sempre de caminhonete, sempre rápido, sempre olhando para frente sem ver de verdade o que havia nas terras que diziam ser dele. Mas agora, caminhando devagar, ele via. Via as casas precárias onde os trabalhadores moravam. Via as crianças brincando descalças na terra. Via mulheres estendendo roupa em arame farpado improvisado como varal. Via a pobreza que ele ajudara a perpetuar. A miséria que seu lucro dependia. Quando chegou ao rancho onde Manuel e Cecília moravam, o sol já tinha se posto completamente. A luz da lua iluminava a construção miserável, mais curral do que casa. Paredes de tábua velha, teto de zinco furado, chão de cimento rachado. Baltazar parou na frente da porta, a mão levantada para bater, mas tremendo. Como bater naquela porta? Como olhar nos olhos de Manuel depois de tudo? Respirou fundo e bateu. Ouviu movimento lá dentro. Passos arrastados. A porta se abriu e Manuel apareceu. O rapaz estava mais magro que Baltazar lembrava. Os olhos fundos. A postura torta ainda protegia as costelas que nunca cicatrizaram direito. Quando Manuel viu quem estava na porta, o corpo enrijeceu. O rosto fechou. A mão apertou o batente como se precisasse de apoio para não cair. Seu Baltazar, disse, a voz sem emoção. O que o senhor quer aqui? Baltazar abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. As palavras que tinha preparado no caminho sumiram todas. Ficou ali, grande, poderoso rei do gado, sem conseguir falar. Até que desmoronou. Ali mesmo, na porta do rancho miserável, Baltazar caiu de joelhos na terra. As lágrimas voltaram, incontroláveis. Perdão, saiu num sussurro quebrado. Perdão, Manuel. Perdão pelo que eu fiz com você. Manuel deu um passo para trás, assustado. Nunca, em 5 anos trabalhando para aquele homem, tinha visto ele chorar. Nunca tinha visto ele pedir desculpa para ninguém. Eu não entendo, começou Manuel. Eu destruí você, Baltazar continuou, as palavras saindo em jorros desesperados. Fiz você montar naquele cavalo para rir, para me divertir, para provar que eu tinha poder sobre você. E quando você se machucou, eu joguei você fora como lixo. Te expulsei da fazenda. Deixei sua esposa grávida na rua. Não paguei o que era devido. Não dei assistência médica. Tratei você como se fosse nada. Como se sua vida não valesse nada. Manuel ficou parado, ouvindo. Cecília apareceu atrás dele, a barriga enorme, o rosto marcado por sofrimento e gravidez difícil. Ela segurou o braço do marido. Por que agora? Perguntou Cecília, a voz cansada. Por que pedir perdão agora, depois de tudo? Baltazar ergueu o rosto, olhou para ela. Porque hoje eu vi. Eu vi de verdade o que eu me tornei. Vi o sofrimento que causei. E, a voz falhou, e Nossa Senhora veio até mim. Ela me mostrou tudo. Cada rosto, cada dor, cada vida que eu destruí. E me deu uma chance que eu não mereço. A chance de mudar, de consertar, de reparar. Silêncio pesado caiu. Manuel e Cecília se entreolharam. Não sabiam se acreditavam. Não sabiam se aquilo era manipulação, se era Baltazar tentando evitar processo, se era truque. Eu sei que palavras não são suficientes, Baltazar continuou, ainda de joelhos. Sei que não dá para apagar o que eu fiz. Mas vou passar o resto da vida tentando consertar. Começando por vocês. A casa principal da fazenda é de vocês agora. Tratamento médico completo pro Manuel. Tratamento pro bebê. Trabalho digno com salário justo. E todo o dinheiro que eu devia pelos anos de serviço, com juros. Manuel respirou fundo. A raiva que carregava há meses brigava com a compaixão que sempre fora parte dele. Eu não quero sua mansão, disse por fim. Não quero luxo. Só queria ter sido tratado como gente. Só isso. Baltazar assentiu, chorando. Então será tratado como gente. Você e todos os outros. Não vai haver mais rodeio humano. Não vai haver mais humilhação. Não vai haver mais exploração. E se eu voltar a ser o que eu era,
Você tem minha permissão para me lembrar desse momento. Desse homem quebrado na sua porta pedindo perdão. Cecília deu um passo à frente. Colocou a mão no ombro de Baltazar. O fazendeiro olhou para cima, surpreso. Foi por você que eu rezei, ela disse suavemente. Na capelinha. Toda noite. Pedi para Nossa Senhora tocar seu coração. Pedi não destruição, mas conversão. E ela ouviu. Baltazar segurou a mão dela, chorando ainda mais. Ela ouviu. E veio. E me salvou de mim mesmo. Manuel ajudou Baltazar a se levantar. Os três ficaram ali, na porta do rancho, sob a luz da lua. Não era reconciliação completa ainda. Era só o começo. O primeiro passo de uma longa caminhada. Mas era começo verdadeiro. Porque nascia não de medo, não de obrigação, mas de arrependimento sincero. Do tipo que dói. Do tipo que transforma. Do tipo que só acontece quando alguém finalmente olha para o espelho e vê não o rei que achava ser, mas o mendigo que sempre foi, dependente da misericórdia. E naquela noite, antes de voltar para casa, Baltazar libertou o garanhão negro. Abriu o curral, deixou o animal correr livre pelos pampas. Porque entendeu que domar pela força era apenas reflexo da própria escravidão interior. O ciclo estava se quebrando. Um passo doloroso de cada vez. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Baltazar descobriu que arrependimento verdadeiro não era evento único, mas processo longo e doloroso. Descobriu que mudar de verdade exigia mais do que lágrimas e promessas, exigia ações concretas, dia após dia, mesmo quando ninguém estava olhando. A primeira coisa que fez foi reunir todos os trabalhadores da fazenda. Eram mais de 50 homens e mulheres que passavam o dia sob o sol, ganhando pouco, sem direitos, sem voz. Baltazar se colocou na frente de todos e fez algo que jamais fizera. Pediu perdão publicamente. Eu explorei vocês, disse, a voz falha. Tratei vocês como propriedade. Como se suas vidas não importassem. Como se existissem apenas para me servir. E isso acaba hoje. Os trabalhadores se entreolhavam, desconfiados. Quantas vezes patrões prometem mudança e nada muda de verdade? Mas Baltazar não parou nas palavras. Regularizou todo mundo com carteira assinada. Dobrou os salários. Reduziu a jornada de trabalho de 15 para 8 horas. Construiu casas dignas no lugar dos barracões velhos, casas com banheiro dentro, água encanada, eletricidade. Criou creche para filhos dos trabalhadores. Escola com professores de verdade. Posto de saúde com médico 3 vezes por semana. E deu participação nos lucros da fazenda. Agora, quando a safra era boa, todos ganhavam, não só ele. A transformação causou rebuliço na região. Outros fazendeiros riam dele. Diziam que estava maluco, que ia quebrar, que estava mimando os empregados. Mas Baltazar não se importava mais com a opinião de quem vivia da mesma exploração que ele viverá. E algo surpreendente aconteceu. A produtividade da fazenda aumentou. Trabalhadores tratados com dignidade não só produziam mais, mas cuidavam melhor da terra, dos animais, dos equipamentos. Não porque eram obrigados, mas porque queriam. Porque sentiam que faziam parte de algo, não eram apenas ferramentas descartáveis. Mas a reparação mais difícil foi com Toninho, o rapaz que ficará paraplégico. Baltazar foi visitá-lo numa tarde de sábado. A família morava numa casinha simples na periferia da cidade. Quando a mãe de Toninho abriu a porta e viu quem era, tentou fechar na cara dele. A senhora tem todo o direito de me odiar, Baltazar disse, segurando a porta. Mas vim pedir perdão ao seu filho. E oferecer algo que não apaga o que eu fiz, mas que talvez ajude. A mulher hesitou. Deixou ele entrar. Toninho estava na sala, em cadeira de rodas adaptada, assistindo televisão. Quando viu Baltazar, o rosto do rapaz endureceu. A raiva era visível, justa, merecida. Baltazar se ajoelhou na frente da cadeira de rodas. Ali, no chão da sala humilde, chorou de novo. Eu destruí sua vida, disse sem rodeios. Por diversão. Por ego. Por crueldade. Não há desculpa. Não há justificativa. Mas estou aqui para pedir perdão e para oferecer reparação. Toninho não respondeu. Apenas olhava, os punhos cerrados nos braços da cadeira. Comprei uma casa adaptada para você, Baltazar continuou. Térrea, com rampa, banheiro acessível. Está no seu nome. E vou pagar pensão vitalícia. Tratamento médico, fisioterapia, tudo o que você precisar. Sei que não devolve suas pernas. Sei que não apaga a dor.
Mas é o mínimo que posso fazer. Silêncio pesado caiu. A mãe de Toninho chorava encostada na parede. O rapaz respirava pesado, olhos marejados. Por quê? A voz de Toninho saiu rouca. Por que agora? Por que não antes de me destruir? Porque eu estava cego, Baltazar respondeu. Cego pelo orgulho, pelo poder, pelo trauma que eu carregava. Mas Nossa Senhora abriu meus olhos. Mostrou o monstro que eu tinha me tornado. E me deu chance de mudar. Chance que eu não mereço, mas que vou usar para consertar o que quebrei. Toninho ficou olhando para ele por tempo longo. Depois, estendeu a mão. Não vou dizer que tá tudo bem, o rapaz disse. Por que não tá? Mas vejo que você tá tentando. E isso é mais do que eu esperava de você. Baltazar segurou a mão dele, chorando. Nem todas as reconciliações foram assim. Alguns o rejeitaram completamente. Algumas famílias que perderam entes queridos por causa das condições de trabalho não quiseram nem ouvir. E Baltazar aceitou. Entendeu que perdão não é obrigação, é dádiva. E que ele precisaria carregar algumas cicatrizes pro resto da vida como lembretes do que nunca mais deveria ser. Cecília teve o bebê no hospital da cidade, com médico, assistência completa que Baltazar pagou. Uma menina saudável, de olhos grandes e choro forte. Ela e Manuel decidiram chamar a criança de Maria, em homenagem à intercessão divina que mudará tudo. E foi no batizado dessa criança, numa manhã de sol na igrejinha da vila, que Baltazar percebeu algo. Estava ali, no banco de trás, vendo o padre derramar água benta sobre a cabecinha da pequena Maria. E sentiu paz. Não paz que apagava as culpas. Mas paz de quem sabe que está no caminho certo. Paz de quem entende que transformação verdadeira não é rápida, não é fácil, mas é possível. Na saída da igreja, Manuel se aproximou dele. Obrigado, disse simplesmente, por ter mudado de verdade. E Baltazar entendeu, o maior milagre não era apenas sua própria conversão. Era o efeito dela. Era ver Manuel prosperar. Era ver Toninho ter dignidade. Era ver trabalhadores criando os filhos em condições humanas. Era ver o ciclo de dor sendo quebrado. Os frutos do arrependimento estavam nascendo. E eram frutos concretos, tangíveis, que mudavam vidas reais. 2 anos depois daquele dia no curral, a fazenda Santa Cruz era irreconhecível. Não só fisicamente, com casas novas, escola funcionando, posto de saúde ativo, mas espiritualmente. Havia paz naquele lugar. Paz que se sentia no ar. Os trabalhadores cantavam enquanto trabalhavam. As crianças brincavam sem medo. As famílias jantavam juntas nas varandas das casas, conversando, rindo, vivendo. Baltazar transformará a fazenda em cooperativa. Agora, as decisões importantes eram tomadas em assembleia, com voto de todos. Ele ainda era o dono legal, mas na prática, era mais administrador do que patrão. E descobriu que liderar com humildade era infinitamente mais gratificante do que dominar com medo. Manuel se tornará coordenador da cooperativa. Suas costelas haviam cicatrizado, médicos disseram que era impossível, dado o tempo sem tratamento adequado, mas quem viverá aquelas visões sabia que era sinal tangível de aprovação divina ao caminho de reparação. Toninho, mesmo em cadeira de rodas, passou a dar aulas de matemática na escola da fazenda. Descobriu que tinha vocação para ensinar. As crianças o adoravam. E ele descobriu que a vida, mesmo com limitações, ainda tinha propósito. A história de Baltazar se espalhou pelos pampas gaúchos e além. Não como lenda fantástica, mas como testemunho concreto que transformou práticas em dezenas de fazendas da região. Quando jovens fazendeiros começavam a repetir padrões de exploração, anciãos contavam, lembra do rei do gado que Nossa Senhora domou. E a lição era clara, que poder sem compaixão é tirania disfarçada de autoridade. Que riqueza sem justiça é roubo legalizado. Que nenhum ser humano, nem cavalos, nem empregados, nem os mais vulneráveis, foi criado para ser dominado, mas para viver em dignidade. Baltazar nunca falou publicamente sobre o encontro com a Virgem Maria. Guardava aquilo como tesouro sagrado demais para exposição. Mas toda madrugada, antes do trabalho, ajoelhava-se na mesma capelinha onde Cecília orara, agradecendo pela segunda chance que não merecia, mas receberá pela misericórdia infinita. Certa noite de tempestade, ele acordou ouvindo relinchos. Olhou pela janela e viu o impossível. O garanhão negro, que corria livre havia 2 anos, estava parado sob a chuva na frente da casa. E montada nele, por um instante que desafiou toda a lógica, estava Maria, não a trabalhadora rural,
mas a rainha do céu em toda a glória. Ela sorriu, acenou em aprovação, e cavalgou para dentro da tempestade, desaparecendo em luz. Baltazar caiu de joelhos ali mesmo, no quarto, chorando de gratidão. Porque entendeu, aquela aparição era confirmação. Confirmação de que o caminho que ele escolhera era o certo. Confirmação de que a misericórdia divina acompanhava cada passo doloroso de reparação. Confirmação de que ninguém está perdido demais quando há arrependimento sincero. Na manhã seguinte, encontrou na porta de casa uma flor azul. Não existia aquele tipo de flor na região. Mas ali estava, fresca, vibrante, impossível. Baltazar a pegou com cuidado e a levou para a capelinha, colocando aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A pequena Maria, filha de Manuel e Cecília, crescia saudável e alegre. Tinha agora 2 anos, corria pelos campos onde antes havia apenas lágrimas. Quando via Baltazar, corria para abraçá-lo, chamando ele de vô Balta. E o velho fazendeiro, que nunca soubera ser pai direito pro próprio filho, estava aprendendo a amar como avô. Seu filho biológico, que se afastara anos antes por não suportar a crueldade do pai, voltou para uma visita. Ficou uma semana, observando tudo. No último dia, antes de partir, abraçou o pai. Eu não sei quem você é, disse, meio rindo, meio chorando. Mas esse homem, esse eu consigo respeitar. Baltazar segurou o filho com força, pedindo perdão pelos anos perdidos, pela infância roubada, pelo exemplo terrível que dera. E pai e filho choraram juntos, começando a reconstruir o que parecia irrecuperável. A fazenda prosperava. Não pela exploração, mas pela dignidade. As safras eram boas. Os animais saudáveis. A terra, tratada com respeito, devolvia em abundância. E todos comiam do mesmo pão, bebiam da mesma fonte, construíam juntos o futuro. Baltazar estava agora com 62 anos. Tinha cabelos mais brancos, mais rugas no rosto. Mas os olhos eram diferentes. Não tinham mais aquela dureza de pedra. Tinham vida. Tinham compaixão. Tinham paz de quem finalmente encontrou o caminho de casa. E sempre que Cecília via a filha brincar nos campos, ela sussurrava oração de gratidão. A Senhora transforma até os corações mais selvagens quando uma alma pura intercede com fé. O milagre não foi domar o cavalo, mas domar a besta que havia crescido dentro daquele homem, e libertá-lo finalmente para ser humano novamente. A restauração estava completa. Não porque tudo era perfeito, mas porque o que estava quebrado fora consertado. O que estava morto voltará a viver. O que estava perdido fora encontrado. E nos pampas gaúchos, quando o vento soprava forte e trazia cheiro de flores impossíveis, os trabalhadores sabiam. Era sinal de que a Virgem Maria ainda caminhava entre eles, cuidando, intercedendo, transformando. Há histórias que a gente ouve e esquece no dia seguinte. E há histórias que entram tão fundo no peito que a gente carrega para sempre. A história de Baltazar Esteves é desse segundo tipo. Não porque seja perfeita. Não porque termine com todo mundo feliz sem cicatriz nenhuma. Mas porque mostra uma verdade que o mundo precisa ouvir. Ninguém está perdido demais para a misericórdia de Deus. Nenhum coração está duro demais para ser tocado. Nenhuma alma está tão na escuridão que a luz não possa alcançar. Baltazar foi homem cruel. Construiu império sobre sofrimento alheio. Humilhou, explorou, destruiu vidas por diversão. Era o tipo de pessoa que a gente olha e pensa: esse não tem jeito. Esse não muda. Quantas vezes a gente desiste de alguém assim? Quantas vezes a gente risca o nome de uma pessoa da lista dos que merecem segunda chance? Mas mudou. Não porque quis. Não porque acordou um dia e decidiu ser melhor. Mudou porque alguém orou por ele. Porque Cecília, com a barriga pesada de 9 meses, sem comida na mesa, sem teto decente, escolheu não amaldiçoar o opressor, escolheu interceder por ele. Pense nisso. A mulher tinha todo o direito de pedir vingança. Todo o direito de clamar por justiça violenta. Todo o direito de desejar que o homem que destruiu sua família sofresse o mesmo que ele fez ela sofrer. Mas não pediu isso. Pediu conversão. Pediu que o coração dele fosse tocado. Pediu salvação para a alma do inimigo. E a Virgem Maria ouviu aquela oração. Desceu do céu. Domou o cavalo selvagem sem usar força. E domou o coração ainda mais selvagem de Baltazar sem usar condenação, apenas verdade envolta em compaixão. Porque essa é a diferença entre justiça humana e justiça divina. A nossa pune. A de Deus transforma. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele não destrói o pecador.
Ele destrói o pecado dentro do pecador. Não esmaga o homem. Liberta o homem da prisão que ele mesmo construiu. E usa instrumentos improváveis, uma mulher grávida, uma capela esquecida, uma oração sussurrada no silêncio da madrugada. Baltazar descobriu que o poder verdadeiro não é dominar, mas servir. Que força de verdade não é fazer os outros tremerem de medo, mas fazer os outros crescerem em dignidade. Que riqueza não é acumular enquanto outros passam fome, mas partilhar e ver todos prosperarem juntos. Lições simples que o mundo esqueceu, mas que a Virgem Maria veio lembrar. E a transformação dele não foi mágica. Não foi instantânea. Não foi fácil. Foi processo longo, doloroso, diário. Foi acordar todo dia e escolher de novo ser diferente. Foi pedir perdão mesmo quando a garganta fechava de vergonha. Foi reparar o estrago mesmo sabendo que algumas coisas nunca voltariam a ser como eram antes do erro. Foi carregar as cicatrizes como lembretes constantes de nunca mais voltar a ser o que foi. Mas foi transformação real. Do tipo que muda não só a pessoa, mas toda a comunidade ao redor. Do tipo que quebra ciclos de violência que passavam de geração em geração. Do tipo que planta sementes de justiça em terra onde só crescia exploração. Do tipo que inspira outros fazendeiros a mudarem também, porque viram que é possível prosperar sem explorar. E tudo começou com uma oração. Com uma mulher grávida ajoelhada no chão de terra batida de uma capelinha esquecida. Com fé que não pedia vingança, mas conversão. Fé que acreditava que até o pior dos homens ainda carrega dentro de si a imagem de Deus, por mais escondida que esteja. Fé que não desistiu quando tudo parecia perdido. Se você está lendo essa história, ou ouvindo, se alguém estiver narrando para você, talvez seja porque precisa saber disso. Talvez não seja por acaso que essa mensagem chegou até você hoje. Talvez você seja como Cecília. Talvez esteja sofrendo injustiça de alguém poderoso. Talvez esteja cansado de ver maldade vencer enquanto bondade parece não ter força. Talvez esteja com raiva justa no peito, querendo que quem te feriu pague pelo que fez. Saiba que sua oração tem poder. Mais poder do que você imagina. Mas ore não por destruição, mas por conversão. Porque destruir o inimigo te dá vitória por um momento. Transformar o inimigo te dá paz para sempre. E espere. Porque o céu ouve. Sempre ouve. Ou talvez você seja como Baltazar. Talvez carregue trauma antigo que transformou em arma. Talvez tenha machucado gente para se sentir forte. Talvez esteja preso em ciclo de dor que você mesmo perpétua, repetindo com outros o que fizeram com você. Talvez olhe no espelho e não goste do que vê, mas não saiba como mudar. Saiba que não é tarde demais. Nunca é tarde demais enquanto há vida. Enquanto você respira, há chance. A misericórdia de Deus alcança até os abismos mais fundos. Mas ela exige mudança verdadeira. Não basta chorar. É preciso consertar. Não basta prometer. É preciso agir. Não basta dizer que se arrepende. É preciso provar com atitudes diferentes. Ou talvez você seja como Manuel. Alguém que sofreu injustiça e agora precisa decidir se vai perdoar ou não. Alguém que foi machucado por quem tinha poder sobre você. Alguém que carrega cicatriz que não pediu para ter. Saiba que perdão não é fraqueza. Perdão não é dizer que está tudo bem quando não está. Perdão não é esquecer ou fingir que não doeu. Perdão é escolher não deixar o veneno da mágoa te consumir por dentro. É abrir espaço para Deus trabalhar. É confiar que a justiça divina é mais perfeita que qualquer vingança humana. É libertar você mesmo da prisão do ódio. A história de Baltazar nos ensina que transformação é possível. Mas também nos ensina que ela tem preço. O preço é humildade. O preço é reconhecer o erro sem desculpas. O preço é fazer diferente, dia após dia, mesmo quando ninguém está aplaudindo. O preço é reparar o que foi quebrado, mesmo que demore anos. E nos ensina algo ainda mais profundo, que a Virgem Maria não está distante, indiferente, apenas observando de longe do céu. Ela caminha entre nós. Intercede por nós. Aparece quando menos esperamos, vestida de trabalhadora rural, domando cavalos selvagens e corações ainda mais selvagens, sempre com a mesma ternura firme de mãe que nunca desiste dos filhos. Ela não veio para condenar Baltazar. Veio para salvá-lo. Porque esse é o coração de mãe. Não quer ver filho perdido, quer ver filho encontrado. Nos pampas gaúchos, quando o vento traz cheiro de flores impossíveis, os antigos dizem que é sinal da presença dela. E quem viveu aquela história sabe que é verdade. Sabe que milagres não são apenas curas físicas ou eventos sobrenaturais espetaculares. Às vezes,
O maior milagre é um coração de pedra que volta a ser de carne. Uma pessoa cruel que aprende a amar. Um ciclo de dor que finalmente se quebra. Então, se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. Com alguém que acha que não tem mais jeito. Com alguém que carrega peso demais sozinho. Com alguém que desistiu de si mesmo ou de alguém que ama. Porque palavras de esperança são raras demais nesse mundo. E quando você encontra uma, precisa passá-la adiante. Escreva amém nos comentários se você acredita que nenhum coração está perdido demais para a misericórdia de Deus. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. É sua maneira de dizer, eu ouvi, eu entendi, eu acredito. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor como essa. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas de bom coração. Porque talvez, do outro lado da tela, alguém esteja precisando ouvir exatamente isso, que não é tarde demais. Que há esperança. Que a transformação é possível. Que Deus não desistiu deles, mesmo quando eles desistiram de si mesmos. E lembre-se sempre, o milagre não foi domar o cavalo. O milagre foi domar a besta que havia crescido dentro daquele homem, e libertá-lo finalmente para ser humano novamente. Para amar novamente. Para recomeçar novamente. Que a paz da Virgem Maria esteja com você. Que a misericórdia de Deus alcance seu coração neste exato momento. E que você tenha coragem de mudar o que precisa ser mudado, perdoar o que precisa ser perdoado, e recomeçar quantas vezes for necessário. Porque recomeço não é sinal de fraqueza. É sinal de fé. Porque no final, não importa quantas vezes você caiu. Importa quantas vezes você se levantou. Importa se, ao se levantar, você escolheu ser luz ou mais escuridão. Escolheu repetir o ciclo ou quebrá-lo. Escolheu vingança ou conversão. Escolheu ódio ou amor. Escolha sempre a luz. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Porque é justamente aí, na dor que escolhe amar ao invés de revidar, que os maiores milagres acontecem. Amém.